Olá, família abençoada! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso cantinho de fé e inspiração. Hoje, vamos conversar sobre um tema que toca o coração de todos nós: como alcançar a vitória pela fé e superar os desafios com Deus ao nosso lado. Quantas vezes você já se sentiu no fundo do poço, olhando para uma montanha de problemas e pensando: como vou sair daqui? Eu já me senti assim. E sei que muitos de vocês também, mas a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa jornada. A Bíblia está repleta de histórias incríveis de homens e mulheres que, contra todas as probabilidades, venceram batalhas que pareciam impossíveis. Pense em Davi. Ele era apenas um jovem pastor, pequeno em estatura, mas com um coração gigante e uma fé inabalável em Deus. Quando todos os soldados de Israel tremiam diante do gigante Golias, Davi se apresentou. Ele não olhou para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do seu Deus. Ele disse: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma única pedra, aquele gigante veio ao chão. Essa história não é apenas um conto antigo, ela é um lembrete poderoso para nós hoje. Nossos gigantes podem ter outros nomes: desemprego, uma doença, problemas familiares, ansiedade, depressão. Eles podem parecer enormes e assustadores, mas a nossa fé em Deus é a nossa arma mais poderosa. A fé não é a ausência do medo, é a coragem de seguir em frente apesar do medo, confiando que Deus está no controle. Outro exemplo maravilhoso é a história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e jogado na prisão por anos. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para se revoltar, para desistir, para odiar. Mas José manteve sua fé e integridade. Ele confiou no plano de Deus, mesmo quando não conseguia entendê-lo. E o que aconteceu? No tempo certo, Deus o exaltou de prisioneiro a governador do Egito, usando-o para salvar nações inteiras da fome, incluindo a sua própria família. A jornada de José nos ensina sobre a importância da paciência e da perseverança na fé. Muitas vezes, queremos que Deus resolva nossos problemas instantaneamente, como num passe de mágica. Mas o tempo de Deus é perfeito. Cada desafio que enfrentamos, cada lágrima que derramamos, está forjando nosso caráter, nos tornando mais fortes e mais dependentes dele. É no deserto que aprendemos a valorizar a água viva. É na escuridão da prisão que aprendemos a ansiar pela luz. Talvez você esteja passando por um deserto agora, sentindo-se esquecido, sozinho. Quero te dizer uma coisa: Deus não te esqueceu. Ele está com você aí, no meio da sua dor. O Salmo 34 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Ele vê cada lágrima e ouve cada oração silenciosa do seu coração. Então, como podemos fortalecer nossa fé para enfrentar esses desafios? A resposta é simples, mas profunda: relacionamento. Assim como qualquer relacionamento, nossa conexão com Deus precisa ser cultivada diariamente. E como fazemos isso? Através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros irmãos na fé. A oração é a nossa linha direta com o Pai. Não precisa ser uma oração formal ou cheia de palavras difíceis. Fale com Deus como você falaria com seu melhor amigo. Abra seu coração, conte suas angústias, seus medos, seus sonhos. Agradeça pelas pequenas coisas. A oração constante nos mantém conectados à fonte de toda força e sabedoria. A palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso manual de instruções, nossa fonte de promessas. Quando você se sentir fraco, leia sobre a força que Deus deu a Sansão. Quando se sentir com medo, lembre-se de como Deus abriu o mar vermelho para o seu povo. Quando se sentir sozinho, medite no Salmo 23, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As promessas de Deus são o combustível para a nossa fé. Ancore sua alma nelas. E finalmente, a comunhão. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. A Bíblia nos incentiva a nos reunirmos, a encorajarmos uns aos outros. Estar em uma comunidade de fé, uma igreja, em um pequeno grupo, nos dá suporte. Quando um sai, o outro ajuda a levantar. Compartilhar nossas lutas com irmãos de confiança alivia o nosso fardo e nos lembra que não somos os únicos a enfrentar dificuldades. Lembre-se também da história de Jó. Ele perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde, seus amigos. Em vez de consolar, o acusaram. Foi uma provação de fé extrema. Mas no meio da sua dor insuportável, Jó nunca amaldiçoou a Deus. Ele questionou, ele chorou, ele sofreu, mas sua fé, mesmo abalada,
permaneceu. E no final Deus não apenas restaurou tudo o que Jó havia perdido, mas lhe deu em dobro. Essa é uma lição poderosa sobre a soberania de Deus. Nem sempre vamos entender o porquê das nossas lutas, mas podemos confiar em quem está no controle. A nossa visão é limitada, mas a de Deus é eterna. Ele usa até mesmo as situações mais difíceis para cumprir os seus propósitos e para nos moldar à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não apenas as boas, as noites escuras, as tempestades, as perdas. Tudo coopera para o nosso bem. Talvez o seu desafio hoje seja perdoar alguém que te feriu profundamente. O perdão é uma das maiores batalhas da fé. É liberar o outro, mas principalmente, é se libertar do peso do rancor. Olhe para a cruz. Jesus, mesmo em agonia, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se ele pôde perdoar com a força dele, nós também podemos. Peça a Deus um coração perdoador. Essa é uma vitória que traz uma paz indescritível. Ou talvez a sua luta seja contra um hábito, um vício, que te aprisiona. A fé em Cristo nos liberta. A Bíblia diz que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A vitória não vem pela nossa própria força, que é falha, mas ao nos rendermos ao poder do Espírito Santo que habita em nós, busque ajuda. Confesse sua luta e se apegue à verdade de que em Cristo você é uma nova criatura. Quero te encorajar hoje a mudar sua perspectiva. Em vez de focar no tamanho do seu problema, foque no tamanho do seu Deus. Em vez de se lamentar pelo que você perdeu, agradeça pelo que você tem e pelo que Deus ainda fará. A gratidão é uma arma poderosa que silencia o inimigo e fortalece nossa fé. Comece a declarar a vitória, mesmo antes de vê-la. Fale as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. A fé não nega a realidade do problema, mas ela se recusa a ser dominada por ele. A fé olha para além da circunstância e enxerga a promessa. É ter a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Segure firme na mão dele. Continue orando, continue lendo a palavra, continue congregando. A sua vitória já foi decretada na cruz do Calvário. A batalha pode ser dura, mas o resultado final é garantido em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. Que Deus te abençoe poderosamente e te dê a força para vencer todos os gigantes. Um grande abraço e até a próxima.